Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Medicina Legal, realizada aqui pelo LAC Concursos. Eu sou a professora Débora Botan e lhe convido para me acompanhar até o finalzinho deste assunto, que foi selecionado especialmente para você, ok? Nós estamos dando continuidade aos assuntos sobre medicina legal, ou medicina forense, medicina criminalística, ok? Medicina dos tribunais, certinho? Pessoal, apenas para nós nos organizarmos, vamos só relembrar o que nós já estudamos referente ao tema de medicina legal. Nós já vimos, então, perito, já vimos perícia, já vimos legislação sobre perícia, já trabalhamos documentos médico-legais e já trabalhamos quesitos. Então, nós já vencemos esse primeiro bloco do conteúdo referente à medicina legal. Hoje, nós vamos dar início a um novo tema. Hoje, nós vamos dar início à traumatologia médico-legal. Traumatologia forense, ok? Nós vamos estudar na aula de hoje lesão corporal. Isso mesmo, vamos estudar este crime de lesão corporal, artigo 129 do nosso Código Penal. É um crime muito bacana, muito interessante de ser estudado. É o mais importante. O crime de lesão corporal, ele é um crime material. Ele é um crime, pessoal, que deixa vestígios. Sendo um crime que deixa vestígio, o que fala o artigo 158 do nosso Código de Processo Penal? Para aqueles crimes que deixam vestígio, indispensável é o quê? O exame de corpo de delito, isso mesmo. Então, olha só, sempre que estivermos diante de um crime de lesão corporal, será indispensável o exame de corpo de delito. Será indispensável que a vítima seja periciada. Será indispensável um laudo pericial a fim de constatar que espécie de lesão corporal é essa. É uma lesão corporal leve? É uma lesão corporal grave? É uma lesão corporal gravíssima? É uma lesão corporal seguida de morte? É uma lesão corporal dolosa ou é uma lesão corporal culposa? É uma lesão corporal relacionada à violência doméstica? Sim ou não? Ok? Lembrando que quando nós estivermos diante de lesão corporal de natureza grave, será exigido o quê? Aquele denominado exame complementar. Sim, terá de ser realizado o exame complementar na vítima de lesão corporal de natureza grave. Por quê? As lesões corporais de natureza grave, em especial lá do inciso 1, 129, parágrafo 1º, inciso 1, são aquelas o quê? Que causam inabilidade da vítima para as suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, caracteriza-se lesão corporal de natureza grave aquela agressão sofrida pela vítima que impossibilita o quê? Impossibilita a vítima de realizar as suas atividades do dia a dia por mais de 30 dias. Assim sendo, no 31º dia após a data da agressão, há de ser realizado um exame pericial complementar. Para quê? Para nós vermos se realmente a vítima está inabilitada por mais de 30 dias ou não. Se ela não ficar inabilitada por mais de 30 dias para desenvolver as suas atividades habituais, nós descaracterizamos o quê? Lesão corporal de natureza grave e caracterizamos esse crime como lesão corporal de natureza leve. Ok? Porém, se o exame complementar confirmar que a vítima ainda está inabilitada para desempenhar as suas funções habituais, aí sim permanece a conduta criminosa de lesão corporal de natureza grave. Ou seja, pessoal, em se tratando de traumatologia forense, em se tratando de crime de lesão corporal, é indispensável o quê? A realização da perícia. Indispensável o exame de corpo de delito. Indispensável. Por quê? Porque estamos diante de um crime que deixa vestígios. Tá certinho? Ok? Então, vamos lá, galerinha. Ó, lesão corporal. Vamos compreender o que significa lesão corporal, né? Nos termos médico-legais. O que é lesão corporal para os termos médico-legais? O
O Código Penal, lá no caput do 129, ele reza o quê? Ele traz o quê? Nós vamos fazer a leitura mais para frente, mas vamos só fazer uma breve introdução do assunto. O caput do 129 fala o quê para nós? A leitura é qual? A leitura é ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Então, ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Esse é o conceito. Esse é o alcance do crime de lesão corporal, ok? O crime de lesão corporal, né? Ele está lá descrito no artigo 129 com o objetivo o quê? O objetivo de resguardar a integridade física e psíquica de todo cidadão. Então, o bem jurídico tutelado, o bem jurídico guardado pelo Estado, protegido pelo Estado, lá no artigo 129, diz respeito a quê? A integridade física e a saúde de outrem. Ok? De que adianta nós termos patrimônio, termos tempo para viajar, termos sonhos para realizar e não dispormos o quê? Não dispormos de boa saúde, não dispormos de integridade física. De pouquíssimo vale, não é mesmo? De pouquíssimo vale, né? Então, a integridade física e a nossa saúde é um bem riquíssimo, super valorizado e protegido pelo Estado. Assim sendo, todo aquele que agredir a integridade física ou a saúde de outrem vai responder por uma conduta o quê? Por uma conduta criminosa. Quando falamos ofender a integridade física, é nesse sentido externo, viu? É nesse sentido externo, pessoal. É um soco, é um golpe, é um disparo de arma de fogo, ok? É um ataque com um cano de ferro, é um ataque com um pedaço de pau, com um taco de beisebol, ok? É um talho na cabeça. Tudo isso é você decepar a mão de alguém, o dedo de alguém, o pé de alguém, a perna de alguém. Tudo isso é o quê? É lesão corporal contra a integridade física, ok? Então, um corte, né? Uma mordida que arranca um pedaço. Tudo isso, furar um olho, vazar o olho de alguém. Tudo isso é crime de lesão corporal contra a integridade física, certinho? Agora, e quando falamos ofender a saúde do outrem? Quando falamos ofender a saúde do outrem, disse o quê? A realização da sua função normal orgânica, ok? Vamos imaginar um exemplo. Imagine que a vítima está sendo ameaçada de morte. Tão veemente essa ameaça, tão real na vida da vítima, que a vítima desenvolve o quê? Aquilo que nós chamamos, aquilo que a medicina chama, né, conhecidamente como síndrome do pânico, ok? Ela fica extremamente receosa, angustiada, ela não consegue o quê? Ficar em público, andar em meio à multidão, ir à rua, ir ao shopping, ir ao supermercado, ou seja, ela passou a desenvolver o quê? Essa síndrome do pânico, síndrome de pânico, ok? Então, essa é o quê? É uma ofensa, não à integridade física. Fisicamente, ela está o quê? Perfeita, não foi atingida, mas a saúde, né, psíquica dessa vítima foi ofendida. Então, configura o quê? Lesão corporal. Ou ainda, imagine a situação de um jovem ou de uma jovem extremamente saudável que depois de uma agressão cair ao chão e bater a cabeça, ele passa a desenvolver o quê? Ataques epiléticos. A vítima nunca havia apresentado o quê? Sintomas de epilepsia. E a partir daquela agressão, a perícia constatou que a partir daquela lesão, a vítima o quê? Passaria a desenvolver, né, ataques epiléticos. Ou seja, a integridade física está intacta, mas a saúde desta vítima não está, ok? Ou ainda também configura crime de lesão
de lesão corporal o agravamento do estado de saúde de alguém. Sim, você agravar o estado de saúde de alguém. Então, é alguém que já está acamado, já está enfermo, e de alguma maneira você o quê? Você piora o quadro de saúde daquela pessoa, você piora o quadro de saúde daquela pessoa. Podemos imaginar o caso de uma cuidadora, né? De uma cuidadora que deve ministrar as medicações nos horários devidos, na medida correta, e não o faz totalmente ao contrário, com o fim de agravar o estado de saúde daquele que está sob os seus cuidados. Tá? Então, veja bem, o crime de lesão corporal, ele atinge o quê? A integridade física e a saúde da vítima, ok? Só que comumente nós só ouvimos isso, né? Lesão corporal ofende a integridade física e a saúde. E a integridade psíquica? Não é verdade? Também, ok? Isso concursos gostam muito de perguntar. Então, a integridade psíquica também é o quê? É vítima do crime de lesão corporal, certinho? Por exemplo, por meio de um crime de ameaça. Se essa ameaça ela for real, ela for presente na sua vida, se essas ameaças que a vítima recebe realmente lhe causar temor, a vítima vai ter o quê? Uma perturbação mental constante. Ela vai estar todo o tempo atenta, procurando cadê o agressor? Será que o agressor está na minha cola? Será que o agressor está no meu encalço? Será que ele está... É uma perturbação, o quê? Da saúde psíquica da vítima, ok? Então, o crime de lesão corporal, ele atinge a integridade física, a integridade mental, né? E a saúde da vítima. Esse é o nosso crime, o quê? De lesão corporal. Como a nossa integridade física, a nossa saúde, a nossa integridade mental, ela é resguardada, ela é protegida pelo Estado, toda vez que alguém atentar contra a nossa integridade física, integridade mental e contra a nossa saúde, ele vai responder por um crime denominado lesão corporal, que está descrita no artigo 129, caput e seus parágrafos lá no Código Penal, parte especial, ok? E uma vez que o agente pratica esse crime de lesão corporal, uma vez que ele atinge, né, alcança, ofende a integridade física, psíquica e a saúde de outrem, ele vai responder por este crime, ele irá responder por essa conduta criminosa na medida o quê? Da sua culpabilidade. Medida da agressão que ele dispensou contra a vítima. Ou seja, quando falamos em lesão corporal, nós falamos em 3 espécies de lesão, ok? Nós temos, olha só, 3 graduações, na verdade. Nós temos duas espécies, né, modalidades de lesão corporal, que é lesão corporal dolosa, aquela lesão corporal intencional, e a lesão corporal culposa, a lesão corporal não intencional. Então, nós temos a dolosa e temos a lesão corporal culposa. Então, lesão corporal, ele é um crime que admite as 2 modalidades. Temos lesão corporal de natureza dolosa, quando a gente tem a intenção de praticar a lesão, agredir a saúde física, psíquica ou a integridade física da pessoa ou mental, ok? E temos a lesão corporal, de natureza culposa, quando a gente dá causa a esse resultado, lesão corporal, mas sem tê-lo desejado, ok? Nós vamos estudar com calma, já, lesão corporal culposa, e vamos ver o quê? Também a possibilidade de aplicar o perdão judicial nas lesões corporais culposas, tal qual o legislador permite nos crimes de homicídio culposo, tá ok? Então, olha só, temos lesão corporal dolosa e lesão corporal culposa. Dentro da lesão corporal pessoal dolosa, nós temos graduações, o que desta lesão? Nós temos a lesão corporal de natureza leve, lá no caput. Nós temos lesão corporal de natureza grave, lá no parágrafo 1º, e temos lesão corporal de natureza gravíssima, lá no parágrafo 2º, ok? Então, isso que eu vou falar agora para vocês, que eu vou compartilhar com vocês,
É de extrema importância, preste bem atenção. Quando nós estivermos diante de lesão corporal de natureza dolosa, nós temos graduação das lesões. Temos lesão corporal de natureza leve, de natureza grave e de natureza gravíssima. Quando estivermos diante de lesão corporal de natureza culposa, não há que se falar em graduação da culpa. Não há que se falar. Lesão corporal de natureza culposa, lesão corporal de natureza culposa leve, lesão natural de natureza culposa grave, lesão corporal de natureza culposa gravíssima. Não, não existe, ok? Lesão corporal de natureza culposa é culposa e ponto, tá? Não há gradação em mais severa, menos severa, mais grave, menos grave. Não há essa gradação, ok? Ainda que nos soe estranho, mas é isso que a legislação passa para nós. É isso que é dessa maneira que a legislação rege a lesão corporal de natureza culposa, ok? Então, dolosa, leve, grave, gravíssima. Culposa é culposa e ponto final, ok? Nós vamos detalhar mais isso, mas só para você já registrar. Por exemplo, na lesão corporal de natureza dolosa, se eu perco um dedo, é de natureza o quê? Grave, ok? É de natureza grave. Se, por exemplo, eu levo um soco, fica um hematoma, olho inchado, roxo, é de natureza leve, ok? Se eu perco a minha visão por completo, é de natureza gravíssima, tá? Isso em se tratando de lesão corporal dolosa. Agora, imaginemos a situação de lesão corporal de natureza culposa. Imagine que culposamente, em um acidente doméstico, eu acabo decepando o quê? O dedo de alguém. Lesão corporal de natureza culposa. Imagine que lá numa brincadeira ao ar livre, por alguma maneira, eu acabo derrubando, a pessoa cai, quebra ou fratura, né, o braço. Esse braço traz complicações tremendas, enfim, e preciso o quê? Amputar esse braço. Lesão corporal de natureza culposa. Ou ainda que eu me envolva em um acidente de trânsito e, em razão desse acidente, eu atinja um pedestre e esse pedestre venha o quê? Perder as duas pernas. Lesão corporal, natureza culposa e ponto. Imagina que eu me envolvo num acidente, né? Atinge uma outra vítima, agora um motociclista, ok? O motociclista cai, faz algumas escoriações apenas, um corte no braço, um corte na perna, mas tudo superficial. Lesão corporal de natureza culposa e ponto. Ou seja, quando estivermos diante de lesão corporal de natureza culposa, nós não vamos graduá-la em leve, grave ou gravíssima. Não. Lesão corporal de natureza culposa é culposa e ponto final. Já quando estivermos diante de lesão corporal de natureza dolosa, nós vamos sim fazer essa gradação, e essa gradação vai ser realizada por meio do quê? Por meio de um exame pericial, por meio de um laudo. O laudo é que vai dizer para nós, para o juiz, se é leve, grave ou gravíssima, se é uma lesão seguida de morte ou não. Ok? Então, vamos agora dar início aqui à leitura dos textos de lei, fazer leitura de algumas definições que eu trouxe para vocês. Então, pessoal, olha só. Convido vocês, então, para me acompanhar aqui na tela. Vamos fazer a leitura rapidamente da definição do que vem a ser lesão corporal. Depois dessa parte introdutória geral, nós já vamos trabalhar cada uma das espécies da lesão corporal. Nós já vamos detalhar todos os parágrafos referentes à lesão corporal. Ele é um artigo que está estruturado em seu caput e mais o quê? 12 parágrafos, é isso aí, 12 parágrafos no nosso artigo 129. Ele é um artigo um tanto quanto extenso, ele tem muita informação a ser trabalhada, ok? Então, vamos lá. A lesão corporal, ela representa o quê? Representa toda e qualquer agressão,
toda e qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde de uma pessoa, tá? Lembrando que, quando fala em saúde, fala no seu estado, né, de saúde, apresentar-se saudável ou não, ok? E também o que? Deve preservar a integridade psíquica da vítima, ok? Se atingir a integridade psíquica, também configura o crime de lesão corporal. Ou seja, ofender significa o quê? Ofender significa atingir de modo maléfico e danoso alguém. Então, atingir, né? Ofender nada mais significa que atingir de modo maléfico e danoso a saúde, a integridade física, a integridade psíquica de alguém. Como, por exemplo, provocar um corte, desferir um soco, golpear com um cano de ferro, com um taco de beisebol, entre outras condutas. A lesão ela pode ser externa, como um corte, por exemplo, ou interna, como tornar enfermo uma pessoa saudável ou piorar o seu estado de saúde já debilitado. Isso mesmo. Quando nós falamos tornar enfermo uma pessoa saudável, pode se realizar o quê? Por essas situações que nós já trabalhamos, a vítima passa a apresentar o quê? Situações de ataques epiléticos, não é mesmo? Passa a apresentar síndromes, como a síndrome do pânico, ou ainda a vítima ela pode ser o quê? Pode ser contagiada com uma doença incurável, com uma enfermidade, né, como diz a medicina, uma enfermidade incurável. Então, há todas essas formas de lesionarmos a saúde, a integridade física ou psíquica de alguém, ok? Então, olha só. E também, né, piorar o estado de saúde de alguém que já está com a sua saúde debilitada. Quando isso ocorrer, disse que a ofensa atingiu a saúde de outrem, ok? A título de exemplo, pode citar a situação da vítima, que recebe ameaça de morte e, a partir de então, começa a apresentar sintomas de síndrome do pânico. Ou, em decorrência da agressão sofrida, passa a apresentar crises epiléticas, ou ainda doença venérea transmitida sexualmente, né? Diante de todas essas situações, o que nós podemos concluir? Que é inegável a ofensa à saúde da vítima. Inegável a ofensa à saúde da vítima, ok? Então, olha só, pessoal, diante disso, nós podemos falar o quê? Que a lesão corporal, ela pode recair sobre a integridade física ou a saúde de outrem, tá? Conforme está no dispositivo legal. Pode recair sobre a integridade física ou sobre a saúde de outrem. Ok, quem pode praticar esse crime? Quem pode ser sujeito ativo do crime de lesão corporal? Crime de lesão corporal é um crime comum. Quando falamos crime comum, significa o quê? Significa que é uma conduta criminosa que pode ser praticada por qualquer pessoa. Sim, por qualquer pessoa. Então, o sujeito ativo, autor da conduta criminosa, lesão corporal, pode ser qualquer pessoa. Lógico que, em se tratando de direito penal, de imputabilidade penal, quando falamos qualquer pessoa, maiores de 18 anos, e o quê? Plenamente capaz. Então, toda e qualquer pessoa maior de 18 anos e plenamente capaz pode praticar o quê? O crime de lesão corporal. Lembrando que menores de 18 anos não praticam crimes. Menores de 18 anos não realizam condutas criminosas, não, de modo algum. A lei fala aos menores de 18 anos, eles praticam o quê? Infrações, né? Infrações. Então, eles não praticam crime, eles praticam atos infracionais. Atos infracionais, ok? Então, em razão disso, eles não são considerados criminosos. Eles são considerados menores
infratores, certinho? Então, sujeito ativo da lesão corporal é qualquer pessoa, é um crime comum. Todo aquele que é maior de 18 anos e plenamente capaz poderá o quê? Praticar o crime de lesão corporal. Poderá ser sujeito do crime de lesão corporal, sujeito ativo, ok? Quando falamos sujeito passivo, estamos falando de quem? Estamos falando da vítima, ok? Sujeito passivo de um crime é a vítima de um crime. Também poderá ser vítima de um crime de lesão corporal qualquer pessoa indistintamente. E quando falamos em sujeito passivo, aí sim, sujeito passivo, qualquer pessoa, desde o feto, tá, que está no ventre da gestante, até quem? Até o idoso de 110, 109, 120 anos. Ok? Então, quando fala-se em sujeito passivo, fala-se em vítima. Pode ser vítima de lesão corporal qualquer pessoa, até o feto, ok? Feto também pode ser vítima. Quando, professor? Quando que ele pode ser vítima? Quando da lesão corporal resultar o quê? Resultar o crime de aborto. Quando da lesão corporal resultar o crime do aborto. Significa o quê? Significa que o feto pode também sofrer as consequências de uma lesão corporal sofrida pela gestante. Sim, o feto sofre também as consequências. O feto também é vítima de um crime de lesão corporal. Em que sentido? No sentido de que a agressão, realizada contra a gestante poderá o quê? Ocasionar a aceleração do parto, que é uma antecipação do parto, ou ainda ocasionar aborto, ok? Então, sujeito passivo enquanto vítima também pode ser qualquer pessoa. Objeto jurídico. Quando falamos em objeto jurídico, estamos falando em quê? Estamos falando em bem juridicamente tutelado pelo Estado. Estamos falando em bem juridicamente protegido pelo Estado. Então, o que o Estado visa proteger quando ele fala, olha, se você atingir, ofender a integridade física ou a saúde de outrem, você responderá por um crime chamado lesão corporal. Quando o Estado estipula isso, ele está protegendo o quê? A integridade física, ok? E a saúde do cidadão. Então, o objeto jurídico é a integridade física, ok? Por fim, objeto material. Quando falamos em objeto material, estamos fazendo qual pergunta? Sobre o que ou sobre quem recai a conduta criminosa. Toda vez que vocês lerem objeto material, vocês vão fazer a seguinte pergunta: sobre quem ou sobre o que recai a conduta criminosa, ok? Imaginemos um crime de furto. Imagine o furto de um laptop, né? Então, objeto, sujeito ativo, pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Objeto jurídico, se tratando de furto, o Estado está protegendo o quê? O patrimônio. E objeto material, sobre o que recai a conduta criminosa furto? Recai sobre o laptop. Já no caso de lesão corporal, sobre quem que recai a conduta criminosa? Recai sobre a vítima. Então, objeto material nada mais é que a pessoa que sofre a agressão. Então, a classificação jurídica doutrinária do crime de lesão corporal é dessa maneira aqui. Sujeito ativo, qualquer pessoa, é um crime comum. Sujeito passivo é a vítima, qualquer um pode ser vítima de lesão corporal. Objeto jurídico, aquilo que é tutelado pelo Estado, integridade física. E objeto material é sobre o que ou sobre quem recai a conduta criminosa. E a conduta criminosa recai sobre a vítima, ok? Recai sobre a vítima. Vamos prosseguir, tá? Aqui é uma observação que eu trouxe para vocês de extrema importância, ok? Para que não façamos o quê? Confusão. No início da aula, nós falamos que lesão corporal é um crime que exige materialidade. É um crime o quê? Que deixa vestígios. Sendo um crime que deixa vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, ok? Mas
o crime de lesão corporal, para fins de que ele se caracterize, é necessário o quê? É necessária a ofensa física. Tá? A ofensa, ela é física, contra a saúde, contra a integridade física, contra a saúde e contra a integridade física do agente. As ofensas morais, como o crime de calúnia, de difamação, de injúria, eles são crimes que não deixam vestígio. Como são crimes que não deixam vestígios, não há que se falar em lesão corporal. Então, se alguém promove uma calúnia contra mim, né? Alguém promoveu uma calúnia contra mim, eu não vou dizer que isso é um crime de lesão corporal. Não, esse é um crime de calúnia, porque não é uma ofensa física, é uma ofensa moral, ok? Então, olha só. Para fins de caracterização do crime de lesão corporal, exige-se que a ofensa seja física, voltada a atingir a integridade física ou a saúde de outrem. E não a moral, tá? Então, é um crime que deve atingir o quê? A ofensa deve atingir a integridade física, aqui, ó. Deve atingir a integridade física ou a saúde de outrem. Se esse crime atinge a minha moral, não há que se falar em lesão corporal. Se o crime não atinge a integridade física, não atinge a saúde, mas atinge a minha moral, não há que se falar em crime de lesão corporal, ok? Aí eu terei o quê? Eu terei os crimes contra